Graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quinta-feira. Amém? Para a glória de Deus. Uma ótima quinta-feira. Vamos dando então continuidade às nossas lives de oração e jejum. Quinta-feira hoje, quinto dia de oração e jejum, pedindo, clamando que Jesus venha destruir as obras do diabo. Amém? Amém. Com base, então, no versículo de 1 João 3:8, né? Esse é o versículo da campanha, 1 João 3:8, amém? Que diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, vamos adentrar um pouquinho neste assunto, neste versículo, e depois nós vamos lá no Salmo, livro de Salmo 34:17. Amém? Amém. Vamos falar um pouco sobre ser livre, sobre libertação, sobre os livramentos, né, que Deus nos dá, nós estando em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, vamos tocar um louvor, depois nós vamos de oração e de palavra. Deus criou o céu e a terra, Deus fez para nós tudo ao meu redor. Deus fez para nós tudo ao meu redor. O Espírito de Deus fluía sobre as águas. Disse Deus, e haja luz. Feito por Ele, nosso Senhor, para que não faltasse nada para nós. Deus foi muito bom, pensou em tudo, para que não faltasse nada para nós, nada para nós. Para nós, tudo ao meu redor. Deus fez para nós, tudo ao meu redor. O Espírito de Deus movia sobre as águas. Disse Deus, e haja luz, e houve luz. Foi feito por Ele, nosso Senhor, para que não faltasse nada para nós. Deus foi muito bom, pensou em tudo, para que não faltasse nada para nós, nada para nós. Aleluia. Deus fez tudo para nós, né, meus irmãos? Tudo para nós. Vamos agradecer a esse Deus maravilhoso que fez os céus e a terra, fez o dia e a noite. E Deus que nos protege, que nos guarda e nos livra de todo mal. A nossa esperança está nele, né? Glória a Deus. Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos esta live a Ti, Senhor, para Te adorar, bendizer e exaltar o Teu nome e declarar que a nossa esperança está no Senhor, que Ele é o nosso auxílio, é a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos, Senhor, no Teu santo nome. Esteja sobre nós, ó Pai, o Teu amor, Senhor.
como assim está em nós a tua confiança, a esperança de dias melhores, de temporadas, de bênçãos, de proteção do Senhor. Pai, vai guardando, protegendo, livrando, Senhor, cada um aqui das armadilhas, das ciladas, dos laços, dos levantes, das oposições malignas, que nós possamos, Senhor, estar com os olhos fitos em Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que é o nosso libertador. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo cada vida que aqui está. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Vamos então ao tema desta campanha, né? 5º dia de oração e jejum, buscando a presença de Deus, buscando o alinhamento do Espírito Santo, buscando meditar na palavra de Deus, buscando, né, conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. Amém? Amém. Conhecendo a palavra de Jesus Cristo, então, né? Lá no livro de 1 João, que é o tema desta campanha, 1 João 3:8, vamos ler que aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O que a palavra de Deus diz, meus amados, é que aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o pecado é obra do inimigo, é obra do diabo, né? Então, o porquê que os filhos de Deus precisam se esforçar para viver na verdade, para conhecer a verdade, praticar a verdade e viver a verdade? Porque muitas vezes nós já conhecemos a Cristo, já aceitamos Ele como nosso Senhor e como nosso Salvador, mas nós não queremos viver a verdade. Nós apenas lemos, replicamos a palavra de Deus, mas muitas vezes nós nos entregamos ao pecado, porque a nossa carne, né? A nossa carne, ela é, inclinada para as coisas erradas, para as coisas, né, boas, digamos. O pecado pode parecer bom, pode parecer, né, maravilhoso, agradável, mas ele tem as suas consequências, né, que é nos conectar àquele que é o diabo, que é a obra dele, é essa. Então a palavra nos diz que ele foi desobediente desde o início, né, que ele veio pecando desde o princípio. Então ele sugere ao homem, né, coloca tentações para que a gente venha justamente a pecar, porque é por meio do pecado que nós viramos inimigos de Deus e ficamos nas mãos daquele que é nosso inimigo. Então, ele convenceu Eva lá no Jardim do Éden a comer o fruto do pecado. Por quê? Porque Eva estaria em desobediência às ordens de Deus. Então, a palavra de Deus para nós é lei, né? Mas é claro que Deus, ele deu Jesus Cristo, seu Filho único, para que ele viesse e se manifestasse na terra para destruir toda a obra do diabo, toda a obra de engano, as mentiras, né? Toda a historinha que ele conta, que ele cria, para que a gente não venha a crer no Senhor Jesus. Mas o que essa palavra, meus amados, quer falar para nós é que Jesus, ele nos oferece salvação e libertação, né? Para todos aqueles que creem em Jesus, tem libertação e tem salvação. Salvação, libertação, cura, não é? O que está, se nós lermos toda a Bíblia tem todo tipo de obra que Jesus faz na nossa vida, é com o intuito de nos tornar livres, né? E nós podemos ser livres em todas as áreas da nossa vida se nós crermos no Senhor Jesus. Porque libertação é para os filhos de Deus. Então a missão que Jesus tem é destruir as obras do diabo na nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos mergulhados no pecado e não sabemos e não vemos. Por quê? Porque o inimigo está nos impedindo, o pecado está nos impedindo de enxergar. Então, por que orar? Por que jejuar? O jejum, né, vai ali fazendo com que a nossa carne se aquiete, né? Nós vamos lendo a palavra de Deus, orando, e o Espírito Santo vai nos convencendo dos nossos pecados, vai falando conosco, vai, né, nos impulsionando a andar pela palavra, a andar no Espírito.
que é o que Deus quer para nós. Então, libertação, meus amados, é para quem quer, né? Ser livre é para aqueles que creem em Jesus Cristo, né? Que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os filhos de Deus, para aqueles que andam com Cristo Jesus. Então, Cristo nos justifica, nos liberta das influências malignas, da influência do pecado, de tudo aquilo que é errado que nós queremos fazer, mas a palavra de Deus vem nos falando que nós seremos libertos por meio de Jesus Cristo. Então não há outro caminho. Jesus Cristo é o caminho. Ele veio para isso, para destruir os enganos, para destruir as fortalezas que são estabelecidas na nossa mente, no nosso entendimento. Amém, amados? Amém. Então, esse é o tema da campanha. Jesus vem e destrói todo engano, todo pensamento enganoso que já está estabelecido, né? Que não é possível ter libertação. A verdade é que nós caminhamos em direção à libertação, no sentido em que nós vamos crendo em Jesus, crendo na sua palavra, declarando a sua palavra, orando. Mas o inimigo, sim, ele impede pessoas de serem libertas, porque ele contra-ataca, ele ataca, né? Quando a pessoa vai orando e querendo se libertar, ele vem e ataca, então a pessoa retrocede. Então quem quer ser liberto realmente tem que ser valente, né? Tem que seguir em frente e entender que em Deus, em Cristo Jesus, você pode sim receber libertação, você pode sim receber um destravar na sua vida, você pode sim ser liberto, ser livre, ser prosperar em todas as áreas da tua vida, né? Então, eu quero ler o Salmo 34:17. 34:17, esse salmo diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e o livra de todas as suas tribulações. Então essa palavra vem trazer hoje com a importância da oração, a importância de nós orarmos, para que Deus ouça as nossas orações e para que Ele nos dê o livramento das angústias, do sofrimento, da tristeza, da dor, que muitas vezes é proveniente de opressões malignas, de invejas, de palavras, né? Que o inimigo fomentou na mente, no coração dos homens, para que fizessem a obra da maldade, a inveja contra a nossa vida. São obras do maligno. Amém? Então, amados, veja o quanto Deus tem um cuidado conosco, né? Quando o justo ele está clamando, Deus já está disposto a ouvir, né? A resolver, a saber o que é que seus filhos estão necessitando e por que estão clamando, né? E a palavra diz que Deus, ele nos livra de todas as tribulações. Então, nós temos em Cristo Jesus esse agir de Deus em nosso favor. Nós temos o agir de Jesus em nosso favor. Ele não diz vai livrar de algumas, ele diz que vai livrar de todas as tribulações, né? Porque muitas vezes estamos opressos, estamos oprimidos, né? O inimigo vai de todas as maneiras tentando nos encurralar, tentando nos manter escravos de alguns pensamentos enganosos, de algumas crenças que nos limitam, que nos travam. Mas Jesus Cristo vem para quebrar todas as obras do diabo, todo tipo de engano que foi estabelecido na sua mente, que foi, né, já estabelecido, já está estabelecido, a palavra de Deus quebra. Jesus quebra a obra de engano, Jesus quebra a mentira, mas nós precisamos andar, precisamos conhecer a palavra de Deus, porque essa é a missão de Jesus, libertar aqueles que estão cativos, seja fisicamente, seja espiritualmente, né? Às vezes a nossa mente tem travas, enganos que nos impede de nós recebermos uma libertação completa, né? E, é claro, o pecado ele exerce uma influência. Se nós não orarmos, se nós não buscarmos estar em Cristo, estar em Deus, nós vamos, no decorrer da nossa caminhada de fé, praticando os mesmos erros,
mas que a gente possa aprender por meio da palavra, que Jesus ele está disponível, que Jesus ele liberta aqueles que creem nele. Então nós não precisamos temer as obras do inimigo, sejam elas obras de feitiçaria, bruxaria, porque a palavra diz que Jesus veio para destruir. Então, o momento que nós clamamos, Deus vem e nos auxilia nas nossas tribulações e nos livra dela. Mas é somente por meio do nosso clamor, por meio da nossa oração, por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Então, Deus está disposto a ouvir, meu filho, minha filha, as tuas orações e te libertar e te livrar de todas as tuas dificuldades, porque essa é a missão de Jesus Cristo, libertar os cativos. Então, que essa palavra possa nos encorajar, que essa palavra possa entrar no nosso coração e que nós venhamos a dar liberdade ao Espírito Santo de Deus para que ele venha agir em nossas vidas. Então, nós precisamos estar firmados em Cristo. Precisamos estar firmados na rocha, precisamos estar ouvindo, crendo, entendendo que a palavra de Deus, ela é que nos liberta e que toda a condenação, todo jugo, todo levante, toda oposição, tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra a sua vida para te oprimir, para te prender, para que você não cresça, não prospere, isso vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Então, os filhos de Deus andam como? Os filhos de Deus andam conforme a palavra de Deus, né? Lendo, entendendo, conhecendo e praticando a palavra de Deus, deixando todo o engano fora da sua vida, deixando todo o pecado, aonde há orgulho, que a gente tem que abrir mão do orgulho, aonde há mentira, nós temos que abrir mão da mentira, aonde há todo tipo de falsidade, de mau caratismo, de inveja, de ciúmes, nós temos que nos render ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito Santo da verdade. Porque 1 Coríntios 3,17 diz para mim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Então, dê liberdade ao Espírito Santo do Senhor. Dê liberdade, porque a presença de Deus nas nossas vidas, meus amados, é o que vai nos trazer essa liberdade. O Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. Isso vai nos trazer essa liberdade, essa tão sonhada liberdade. Isso não vai ser só na minha vida profissional, na minha vida familiar, mas é em todas as áreas. Em todas as áreas, Jesus vai agir, trazendo o fluir do Espírito Santo para a sua vida. Então, é somente conectados ao Espírito Santo e dando liberdade a Ele que nós somos libertos, né? Já estamos em Cristo, já aceitamos Cristo, já temos a salvação. Então, nós precisamos ser libertos do pecado. Podemos libertar das tristezas, das amarguras, das ansiedades, das angústias, das correntes, das amarras espirituais, de tudo aquilo que te prende, que te impede de romper, que te impede de crescer em Deus, de crescer também na sua vida. Então, Romanos 8:1 vai dizer para nós que Deus nos criou para sermos livres. Deixa eu achar o versículo aqui. Romanos 1 vai dizer que Deus nos criou para sermos livres, né? Ele não nos criou para estarmos debaixo de condenação, debaixo de acusação do inferno. Que Deus venha hoje tocar no nosso coração. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Então, Romanos 1 vai dizer para nós, portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, o Espírito de vida, né, vai habitar em nós e vai nos libertar e nós vamos ser libertos de toda a influência, né, da lei do pecado e da morte. Amém, amados? Amém. Então, Deus nos criou, nos chamou para sermos livres. E a palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus nos traz libertação. Faz lançar por terra todo e qualquer levante, toda e qualquer luta, toda e qualquer tribulação. Amém?
Então, que nós possamos experimentar diariamente o poder da oração, o poder que há no clamor, o poder que há na palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas fiquem firmes na fé para aquele que é o vosso inimigo, para que ele não venha tirar a sua esperança, para que ele não venha fazer com que você descrê na palavra. Descrer no teu Salvador, que é Jesus Cristo, que Ele é que destrói, nós apenas precisamos, como diz a palavra, clamar. Amém? Clamar, porque os ouvidos de Deus estão atentos ao clamor, às orações dos seus filhos e da sua igreja. Amém, amados? Amém. Então vamos declarar o Salmo 91 e depois vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a peste que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a serpente, pisará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus. Vamos orar então, amados? Vamos orar? Vamos clamar a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Estamos aqui, Senhor, nesse momento de oração, clamando, Pai. Clamando por libertação, clamando por salvação, que a salvação entre nesse lar, entre nesta casa. Que os teus filhos possam conhecer Jesus Cristo e crer em Jesus Cristo, pois a missão dele, ele veio justamente para isso. Para destruir as obras do diabo, para destruir toda obra de engano, para destruir e livrar-nos, Senhor, da influência maligna do pecado. Pai, que nós possamos, meu Deus, nos render ao Teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que Ele venha nos conduzir pela verdade, venha nos conduzir, obedecermos a Tua palavra, Senhor, e vivermos de acordo com os filhos de Deus vivem. Em nome de Jesus Cristo, perdoa as falhas, os erros, as mentiras. Se os Teus filhos estão entregues à fofoca, à mentira, à calúnia, à difamação, a todo tipo de obra que não vem de Deus, que não provém do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus Cristo, perdoa os pecados do povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos a misericórdia, que o Teu Espírito Santo venha trabalhando em nossa vida, fazendo nós deixar aquilo que são obras do diabo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço a quebra. Eu peço, Jesus, destrói as obras do diabo na nossa vida. Destrói as fortalezas, os enganos, as mentiras de Satanás. Que tudo aquilo que é obra maligna, de bruxaria, de feitiçaria, de encantamento, feitiços, todo mal feito com terra de cemitério, todo mal consagrado, todo presente dado, todo mal, tudo aquilo que é obra do diabo, que está dentro dessa casa, desse lar, manifeste agora para ser quebrado. Que o mal, Senhor, aquele demônio que quer deitar no meio da cama, trazer separação, trazer briga, trazer confusão, todo mal invocado, enviado, planejado contra esta vida, todo o planejamento do inferno, toda a tramóia, todo o pacto, toda a mentira, todo o mal seja destruído agora, seja queimado, aniquilado pelo poder que há no nome de Jesus. Jesus toca nessa vida hoje e traz um romper, traz transformação, traz livramento para essa casa,
casa, para essa família, traz restauração para este casamento. Todo mal vai sendo destruído, todo mal vai perdendo as forças, o mal vai retrocedendo. A palavra de Deus que nós devemos clamar a Deus e que Ele dará resposta e que Ele estará conosco na adversidade, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, que nenhum mal me sucederá e que praga alguma chegará na minha tenda. Pode ocorrer levantes, todo tipo de dificuldade, de opressão, mas Jesus Cristo chega hoje para desfazer toda a obra do diabo, para desfazer todo levante, toda a oposição maligna caindo por terra agora. Eu ordeno, peço e clamo, Jesus, destrói todo mal, destrói a inveja, lança por terra essa inveja que faz com que essa pessoa se lance na oração contrária, se lance em todo tipo de obra contra a vida do irmão dela. Em nome de Jesus Cristo, cai por terra toda a influência maligna, corta o laço de morte, de acidente, de enfermidades, vai tocando nessa vida e vai trazendo cura, vai trazendo libertação, vai trazendo renovo, vai ativando, vai trazendo prosperidade, vai trazendo alegria para esta vida, meu Deus, e domínio próprio, domínio das próprias emoções, domínio das suas próprias atitudes, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração e nos livra, Senhor, da tribulação, nos livra, ó Deus, da luta, da adversidade, de tudo aquilo que tem deixado essa pessoa cansada, prostrada, triste. Em nome de Jesus, que o perdão do Senhor chegue para essa alma que está cansada, para essa alma que foi machucada, rejeitada, e toda a amargura de alma, em nome de Jesus, seja curada pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, traz libertação para essa vida, traz libertação para todas as áreas da vida dele e da vida dela, em nome de Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus. Ouça a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Amamos muito vocês em Cristo Jesus e até amanhã.